Eu já trouxe para vocês a ideia de que bom você se torna, mas hoje nós vamos nos aproximar mais e nos aprofundar mais nesse assunto. E é algo que eu tenho refletido bastante. E, gente, quando é muito importante você entender que durante o caminho você pode se tornar bom. Se é o que você deseja, se você está diante de algo que te faz bem, que você gosta, então assim, você pode se dedicar para se tornar bom naquilo ali. Mas hoje nós vamos entrar em uma questão de você estar participando de grandes projetos e mesmo que você tente e algumas vezes você consegue, outras não, ter um bom desempenho naquela área. E vem aquela dúvida, será que realmente bom eu me torno? E eu quero te dizer que sim, mas é necessário ter paciência. A gente precisa aprender a tirar a pressa das nossas vidas, porque o bom resultado, ele vem com o tempo. E assim, tem coisas que acontecem assim, da noite pro dia, mas não se sustenta durante o processo. É algo que veio muito rápido e está sujeito a ir muito rápido também. Então, assim, a gente precisa querer parar de correr atrás das coisas e aprender que nós precisamos ir atrás de construir. Então, você não tem que correr atrás de nada, você precisa entender que é necessário construir as coisas. Porque você não pode pensar só no bom resultado. Tá, vamos supor que você atingiu o resultado que queria. E depois disso, como é que fica? Como é que sustenta? Como é que se sustenta esse seu sonho, esse desejo, seus objetivos? Como é que isso vai se estabilizar? Então, você precisa ter isso em mente. É importante. E, como eu falei para vocês, é importante tirar a pressa, porque o bom resultado vem ao longo prazo. E eu sei que é difícil, gente. Tá tudo tão prático, tá tudo tão se tornando cada vez mais simples. Nós temos tantas ferramentas ao nosso dispor que quando nós estamos diante de uma ideia dessa é um pouco assustadora, mas é a melhor coisa que nós podemos fazer, porque é assim que as coisas funcionam. Então não tem como alterar a ordem, sabe, do tempo. O tempo existe e a gente não é ele que a gente que precisa se adaptar a ele. E não ele a nós. Então, assim, a gente precisa ter isso em mente. E não perder o foco, ter paciência, porque realmente leva tempo. Mas se você manter o foco, se você continuar tentando, você vai chegar lá. Você vai conseguir o resultado que você queria. E uma coisa que você precisa entender foi o que eu disse no início, você não vai só conseguir, você vai ter construído uma base, não vai ser algo superficial, vai ser uma coisa sólida. E, gente, não se compara a experiência de algo sólido com uma coisa superficial. As coisas sólidas são mais interessantes. Eu não sei se você já chegou a conversar com uma pessoa que é muito profunda e uma pessoa que é muito rasa. Questão de amizade, vamos supor. Conversar com uma pessoa que demonstra a mesma conexão, essa pessoa ela é mais profunda, ela se entrega, é mais interessante do que uma pessoa superficial.
que tá ali às vezes só por estar. Então assim, gente, as coisas sólidas são mais interessantes. Então, pense nesse resultado que vai ser bem melhor. E tenha paciência, porque o bom resultado vem ao longo prazo. E eu acredito que seja muito satisfatório ver ali o que você construiu. Então, bom você se torna assim, mas quando você está diante de grandes projetos, realmente é assustador. Você quer ver o resultado quanto antes, você quer ver o seu desempenho. Você muitas vezes quer ser como eu, dar conta de coisas ali, não muitas coisas, mas de algumas coisas que têm um peso muito grande. Então, o seu desejo talvez seja o mesmo que o meu, dar conta disso e ter o melhor desempenho possível em cada setor. Mas é necessário ter paciência. Eu já falei para vocês também sobre a questão do tempo. Antes eu me irritava muito com o tempo e todas as vezes que tinha que esperar alguma coisa eu não gostava. Mas depois de um tempo, eu falei para vocês que eu vi que ele é um aliado. Ele não é um inimigo. Um inimigo. Às vezes a gente olha para ele como um inimigo, ter que esperar não é tão agradável assim. Mas eu tive experiências que me mostraram quanto tempo ele é necessário, ele é importante e ele pode me favorecer. Porque eu consegui tomar decisões melhores quando eu dei um tempo para algumas coisas. Porque se eu tivesse tomado decisões de imediato, provavelmente hoje eu estaria arrependida a respeito de algumas coisas. Mas por ter tido um tempo a mais, eu consegui analisar melhor, coisa que eu amo fazer, é analisar as coisas, é ter cuidado com os meus comportamentos, com o comportamento das pessoas, analisar, ver qual é a melhor forma que eu posso lidar com aquilo. Então, assim, eu tive experiências boas e por meio dessas experiências eu consegui ter uma visão que antes estava distante, que eu não conseguia visualizar. E se alguém comentasse comigo, eu acho que eu não teria a compreensão de conseguir realmente entender, assimilar essa ideia. Eu precisei ter experiências para poder realmente entender o quanto o tempo ele é necessário e ele não é meu inimigo, ele pode ser o meu amigo. Então, a gente precisa aprender a descomplicar as coisas. Já tem tantas coisas que fogem do nosso controle que a gente não pode. E se você complica, aí a sua situação fica mais difícil ainda. É como você estar diante de um problema e você ficar murmurando. É claro que você vai levar um tempo para conseguir resolver aquilo ali, se você vai conseguir resolver, porque você ficou reclamando. Então, assim, é necessário a gente ter essa consciência. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo, que isso tenha feito sentido para você. E se a resposta for sim, você gostou de alguma parte do que eu falei, deixa seu comentário aqui. É muito importante ver o comentário de vocês, saber se vocês estão gostando. E é isso, gente. Obrigada por ter ficado até o final. Eu não acredito nisso, mas se por um acaso você ainda não curtiu esse vídeo, curta e se inscreva no canal, tá bom? Um beijo, gente. Até mais.